Fé, esperança e caridade são as virtudes fundamentais da vida cristã. Hoje eu queria partilhar com vocês alguns aspectos sobre a fé. Em primeiro lugar, a fé é um dom de Deus. E essa expressão nós vamos encontrar em Pedro quando ele confessa: que dizem os homens ser o filho do homem? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa declaração, esta revelação de Pedro, Jesus responde: não foi a carne que te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Por isso, a fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Deus no coração de cada um de nós. Ao mesmo tempo que é um dom que nós recebemos, e esse dom nós recebemos pela graça do batismo, quando fomos adotados por filhos e filhas de Deus, ao mesmo tempo nós nos encontramos que a fé é uma posse antecipada daquilo que nós vamos experimentar nas realidades eternas, como diz o Paulo apóstolo na carta aos Hebreus. A fé é uma posse, uma herança que nós vamos tomar posse um dia diante das realidades que nós não vemos, nós não experimentamos. Por isso, o Antigo Testamento é riquíssimo nesses testemunhos de fé, de um lançar-se totalmente numa realidade que não se vê. Ao mesmo tempo, são bem-aventurados aqueles que creem. Foi a experiência que Maria fez. Bem-aventurada aquela que creu, que acreditou sem ter visto, sem saber, sem conhecer, sem ter certeza de nada. Portanto, a fé é um olhar ao invisível. Ao mesmo tempo, nós vamos expressar que a fé, como diz Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem eu pus a minha fé, eu sei em quem acreditei, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Portanto, a fé é uma adesão pessoal, humana, portanto. É o homem que se abre para aceitar os planos de Deus e planos que Deus tem sobre cada um de nós. Portanto, então, a fé também é um ato humano, conta com o ser humano naquilo que ele é, naquilo que ele pensa e no seu desejo de fazer uma experiência sobrenatural, ir além do natural. E esse é um desejo humano. O ser humano anseia pela eternidade, anseia pelas coisas invisíveis, por aquelas coisas que nós só vamos aceitar pela fé. Por isso que a fé é dom de Deus. E a fé é dom de Deus porque, afinal, todos nós precisamos cultivar. Senhor, aumentai a minha fé. Não significa não ter dúvidas de fé. O Tomé também duvidou, mas ele duvida e ele faz a experiência de voltar ao encontro com o Senhor. E no encontro com o Senhor, ele precisou tocar, precisou ver. E Jesus acaba dizendo: bem-aventurado aqueles que não viram e acreditaram. Portanto, aí vem também a liberdade da fé. Ninguém é obrigado a crer em nada. Ninguém é obrigado a nada. É dom, é presente, é chamado de Deus. Portanto, é Deus que chama, é Deus que oferece e a pessoa que acolhe. Nesse sentido, para que o ato de fé seja realmente humano, o homem deve responder a Deus acreditando por livre vontade. Nessa liberdade de ser humano é que nós vamos encontrar o valor e o significado de uma fé mais profunda. Por isso, ninguém deve ser forçado a acreditar em nada. Por isso, é um ato de natureza voluntário. Ao mesmo tempo, nós sentimos a necessidade de crer. Ninguém vive sem a fé. A fé que nos ilumina, a fé que faz dar passos no escuro. Por isso que Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz: como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível realizar as coisas de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos a perseverança na fé. Uma fé que nós recebemos gratuitamente, dom de Deus, presente de Deus, mas ela precisa ser cultivada. Por isso, a fé é um dom gratuito que Deus concede ao ser humano e podemos perder este dom inestimável, como Paulo alerta a Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com a fé e a boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram naufragar na fé, na primeira carta a Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 18 a 19. Então, para viver
crescer e perseverar até o fim na fé, nós devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente a nossa fé, aumentai, Senhor, a nossa fé, e ao mesmo tempo ela deve agir pela caridade. Como diz Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, agir pela caridade, sem ser carregada, esta fé carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Portanto, na doutrina, no evangelho da palavra de Deus e na doutrina da própria igreja na qual nós fazemos parte. Por isso, peçamos todos os dias, com a graça de Deus, uma fé firme e forte, que faça ver o invisível, superar todos os obstáculos, uma fé que nos faz dar sentido à nossa vida, peregrinando por este mundo para alcançar a morada definitiva preparada por todos nós. Senhor, aumentai a nossa fé, hoje e sempre. Amém.